Será que a gente realmente sabe cuidar da nossa coleção de disco de vinil? Às vezes a gente está cometendo alguns erros que a gente nem percebe, e isso daí pode estar desvalorizando e destruindo a sua coleção. Fica aqui comigo até o final que eu vou trazer para vocês uma lista de coisas que a gente pode estar fazendo, uma lista de erros mais comuns que a gente pode cometer na nossa coleção e que às vezes a gente nem percebe. Eu tenho certeza, eu aposto com você que pelo menos um deles você já cometeu. Eu garanto para você, eu já cometi vários. Meu nome é Anderson Araújo, você está no canal Meu Vinil Perdido, o canal que fala tudo sobre colecionismo e esse universo do disco de vinil que a gente tanto gosta. Deixa seu like, faz a sua inscrição, aperta o botão notificação para saber de todas as novidades. Vambora! Quem nunca foi para uma loja de disco de vinil ou para um sebo, comprou aquele disco, encontrou aquele disco que tanto procurava e chega cheio de ansiedade para ouvir o disco em casa, já tira ele da sacola, tira ele da capa, coloca ele no toca-disco e bota para tocar. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, né? Mas isso é um erro muito comum que a gente costuma cometer. Muito porque as maiorias das lojas, elas não costumam ter aí um primor de limpeza, principalmente quando a gente vai falar de sebos, que tem muita coisa acumulada, não só disco de vinil, como muitos livros também. E acumular poeira num disco de vinil é a coisa mais comum. E aí a gente não costuma fazer essa higienização. A gente tem um vídeo aqui que fala sobre higienização de disco de vinil, vou deixar o card aqui para você e o link na descrição, que você pode ver que toda vez que você compra um disco usado, você deve sim higienizá-lo para você poder ouvir ele bem e ele não sujar a tua agulha nem o teu toca-disco. Os plásticos externos e internos é muito importante para manter a qualidade e a sua coleção bem mais bonita e bem mais cuidada, tá bom? Tem vários fatores aí. Por exemplo, a capa externa, ela protege a capa do disco, né, cara, de ser arranhada. Você coloca o disco tudo junto um do outro, ele pode arranhar, então a capa protege isso tudo. Você não precisa ficar pegando na capa o tempo todo, a gordura não vai sujar nem manchar a tua capa. Então esse plástico aqui protege isso. E é muito importante, sempre que você puder, trocar esse plástico também, porque ao invés de danificar a capa, quem recebe toda a porrada do tempo é esse plástico. E você trocá-lo, porque às vezes ele até resseca também, é importante. Mas mais importante que ele também é o plástico interno de um disco de vinil, ó. Esse cara aqui. Muita gente compra disco usado e não troca esse plástico. É importante trocar, porque do mesmo jeito que o disco ficou guardado muito tempo numa loja, no sebo ou na casa de alguém, esse plástico também sofre a ação do tempo. Ele resseca, ele acumula pó, acumula fungo. Então, de tempo em tempo, por mais que você cuide da sua coleção de disco de vinil, é importante você trocar esse plástico aqui. Tem um período determinado? Anderson, eu devo trocar de um em um ano, dois em 2 anos? Não. Você vai avaliando os discos aí, conforme você vai pegando, você troca. Se você puder trocar esse plástico aqui por um plástico antiestático, melhor ainda, porque muitas vezes esse plástico gera estática e na hora que você tira ele da capa, né, desse plástico aqui, a estática que está no disco de vinil atrai todo o pó que está ao redor. Então, ter plásticos como esse, antiestáticos, é extremamente importante também. E, óbvio, trocá-los de tempos em tempos. Uma vez eu fui na casa de um amigo que me pediu para ir lá olhar o toca-disco dele. Ele achou que o toca-disco dele, que era novo, estava saindo um som estranho e ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia se era agulha, se eram as caixas dele. E ele era um colecionador novo, né? Ele é um rapaz que relativamente começou a colecionar disco faz pouco tempo e não tem essa experiência. Quando eu cheguei lá na casa dele para ver o que estava acontecendo, a primeira coisa que eu vi, que eu bati o olho, foi, e ele não fez por maldade, é por falta de espaço mesmo, eu vi que ele estava guardando os discos dele dessa maneira aqui, ó, deitados. Se você costuma guardar discos deitados, mude isso agora.
Para muita gente aqui do canal, isso pode ser a maior bobeira. Você deve estar falando assim: o Anderson tá viajando, olha as ideias que ele tá trazendo aqui para o canal. Mas, meus amigos, eu vou contar uma coisa para vocês. É muito comum a gente ver pessoas que guardam os discos assim, ó. E isso gera um peso sobre os discos que estão mais embaixo, o que acaba causando o empeno do disco, né? Que é deixar o disco torto. E aí, meu brother, já era. Você pode usar vários métodos para tentar desentortar um disco, que eu duvido muito que eles funcionarão. O ideal é você sempre guardar os discos dessa maneira aqui, ó. E, se possível, não deixar ele pender para o lado, porque senão esse peso vai para esse disco aqui e vai acabar empenando também, tá bom? Sempre guarde os discos em pé. Um erro muito comum também que alguns colecionadores cometem é guardar o disco dentro da capa. Ué, Anderson, como assim não vou guardar o disco dentro da capa? Evite fazer isso. Por quê? Tá vendo esse disco aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é o disco Tommy do The Who de época. Isso aqui, brother, é uma edição histórica que valeria muito dinheiro, né? Porém, ele tem um sério problema de conservação. Por quê? Esse disco aqui foi guardado muito tempo dentro da própria capa. E o que que é que ele causa? Essa marca aqui, ó. Tá vendo, ó? Que a gente costuma chamar de ringwear. Essa capa aqui, cara, ela não tem mais como você recuperá-la, entendeu? E aí ela fica com essa marca aqui para sempre, deixando a capa feia e desvalorizada, ó. Tanto atrás, que eu acabei de mostrar para você, quanto aqui na frente. Como que eu evito esse tipo de coisa? Você evita guardando o disco, ó, tá vendo? Tá vendo essa capa aqui, ó? Novinha, né? Não tem nada. Ó, você guarda o disco do lado de fora da capa, ó. Então eu tenho a capa aqui, tá bom? Ao invés de eu pôr o disco dentro dele, eu ponho o disco do lado de fora. Olha só. Tá aqui, ó, do lado de fora. Por você guardar os discos um ao lado do outro, essa pressão lateral não empena o disco, mas ela gera esse tipo de marca aqui, ó. E aí, como é que você faz para evitar? Tira o que gera essa marca, tira o disco de dentro da capa. O único problema disso daí é que você vai usar mais espaço do teu local de armazenamento, porque ele tem a capa e o disco, a capa e o disco, a capa e o disco. Então, onde você guardaria 10 discos, talvez você guarde aí 8, 7, dependendo do número de discos que você deixa para o lado de fora. Mas vale a pena, né? Questão do espaço para não danificar a capa do seu disco e deixar ele bem mais valorizado e a sua coleção bem mais bonita também. Quantas vezes você já não viu um bolinho de pó, um bolinho grudado bem na ponta da tua agulha aqui, e aí você não se importa com isso, né? Você coloca lá a tua agulha para tocar no disco e o disco vai tocar sem problema nenhum, mas você começa a perceber um chiado, um barulho de fritação, mesmo com um disco estando novo. Isso acontece porque a tua agulha não está sendo limpa regularmente. Você precisa estar sempre limpando essa agulha para você poder ter um som mais limpo na hora de ouvir o teu disco de vinil. Como é que você faz isso? Você pega um pincelzinho e passa o pincelzinho, ó, aqui na ponta da agulha, tá bom? Pode acontecer de você querer usar algum produto no pincel, então não use esse produto, né, molhado, esse pincel molhado, na agulha depois de ouvir o disco de vinil, porque a agulha vai estar quente por conta do atrito, e isso daí vai danificar a tua agulha. Use sempre antes, a primeira vez que você for ouvir o disco de vinil, você faz a limpeza. Como que esse pó gruda aqui? Se o teu disco tá com pó, tá com sujeira, é óbvio que a agulha, na hora que passar na trilha, ele vai tirar esse pó, ele vai tirar essa sujeira e vai ficar grudada aqui. Então você precisa sempre limpar isso daí, tá bom? Uma dica que meu amigo Wes, do canal Pântano do Wes, que eu convido vocês a assistir, deu é usar uma agulha um pouquinho mais velha para discos mais velhos e mais danificados e ter uma agulha, né, uma shell mais nova para os discos novos. Assim você não danifica a tua agulha nova, caso pegue aí algum pulo, algum risco no disco, e você mantém a tua agulha nova
a vida útil da tua agulha nova por muito mais tempo. E aí você pode usar uma agulhinha assim, mais antiguinha, como essa que eu tenho aqui, para poder usar em discos mais novos ou discos usados que você acabou de comprar, não sabe como está muito o estado, e você vai falar assim: deixa eu testar esse disco com a minha agulha mais velhinha e se tiver beleza, eu ouço ele na minha agulha mais nova. Essa é uma dica também, tá? Tenha sempre 2 agulhas, se você puder, para poder, usar para uns discos mais velhos, mais danificados e outros para discos mais novos, mas sempre limpe as 2. E por fim, meu amigo, eu quero falar para vocês sobre o equipamento que você está usando. É muito importante você ter ciência, você saber que tipo de equipamento você está colocando o seu disco de vinil, tá bom? Eu não vou ficar aqui cagando regra para vocês, nem dizer para vocês que equipamento você tem que ter. Cada um que está assistindo esse vídeo sabe das suas possibilidades e do que pode comprar ou não. Mas se você puder um dia juntar um dinheirinho e puder comprar um toca-disco que te permita fazer upgrade de cápsula e agulha, fazer regulagem da agulha, né, fazer a calibração da agulha e controle de peso, e se possível aí num outro momento de anti-skating também, faça isso. Porque você usar esses braços que não têm controle de peso e que usam agulha do tipo diamante, eles vão destruir o seu disco. E aí com o tempo, você não vai saber responder por que que um disco novo que você pagou tão caro já está chiando mesmo não tendo risco nenhum, porque a tua agulha, né, e o teu equipamento tem danificado esse disco. Então se você puder, a dica que a gente dá aqui para manter uma vida útil do teu disco que você pagou tão caro, né, que você quer cuidar e que dure por muito mais tempo, faça isso. Compre um toca-discos, né, dentro das tuas possibilidades, não vai fazer loucura, por favor, mas compre um toca-disco que te permita fazer essas regulagens e que vai dar uma vida útil, te ajudar a ter uma experiência musical e sonora muito melhor do que talvez você esteja tendo hoje. A pergunta então que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente comentar e continuar trocando ideia aqui no vídeo, são para 2 grupos de pessoas, né. Primeiro, você que já é colecionador há muito tempo e pode até ter achado esse vídeo aqui uma bobeira, mas comenta aqui pra gente se você já cometeu algum desses erros aqui, tá bom? Agora você que está começando a colecionar disco, você não sabia de algum desses erros? Você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber algo mais? Ou você tem alguma dica aí para dar pra gente também, aí para os 2 grupos, né? Vocês têm alguma dica que a gente não citou aqui, para que as pessoas mantenham aí a sua coleção muito mais bonitas, muito mais conservadas, né, e valorizadas, para que ela possa durar muito mais tempo? Deixa o seu comentário aqui no vídeo e a gente continua trocando ideia, tá bom? Muito obrigado para você que ficou até agora. Se você gostou, se inscreve, aperta o botão notificação e deixa o seu like, porque isso daí é muito importante pra gente. Lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu, paz!